saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, nessa noite estamos aqui na presença do Senhor, guardados na casa dEle, recebendo um pouco do alimento, o qual Ele nos permite receber nesse dia de hoje. Desde já eu quero agradecer aos meus pastores, à igreja, pelo período que eu estive aqui. Estive aqui em São Paulo durante 2 anos e aqui o Senhor me guardou. E na quarta-feira estarei indo para a cidade de Lapão, lá na Bahia. É o local que nos espera para fazermos a vontade do Senhor. Cada vez que, no meu caso, eu vou para um lugar onde o Senhor, Ele fala ao meu coração, porque Lapão, na verdade, o Senhor já falou comigo desde quando eu estava na África. O Senhor falou comigo e acerca de uma cidade pequena, que tinha uma obra, e eu não sabia que seria no meu estado. Estou alegre pelos 2 motivos. Primeiro, por ser a minha Bahia. Segundo, por estar voltando novamente para o meu habitat. Porque eu acredito que o meu habitat, o lugar que eu respiro melhor, é no campo. Quem tem a chamada missionária sabe muito bem do que eu estou dizendo. Quem tem a chamada missionária, que anseia por missões, sabe o que significa esta palavra. Quando você está no seu habitat, você se sente diferente. Glória a Deus. Queridos, ao longo dessa semana, o Senhor ministrou no meu coração acerca de um texto e eu gostaria de compartilhar convosco. Encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Glória a Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Eu quero começar do versículo 18. Aleluia. Tem por título, João envia 2 discípulos. João envia 2 discípulos seus a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 18, 19, 20. E logo após, eu quero ler o versículo de número 22. Glória a Jesus. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E, quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espírito mau, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhe: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Glória a Jesus. Lê comigo o versículo de número 25, por favor. Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Glória a Deus. Vamos orar comigo, por favor? Glória a Deus. Curve a sua cabeça. Pai, nós estamos diante da Tua presença. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, Senhor. Pai, a Tua presença já é real, ó Deus, já é visível. Senhor, os Teus instrumentos estão de prontidão, ó Pai.
O teu povo já está com o coração inclinado à tua palavra. Agora, todavia, a semente, ó Deus, está contigo. Começa, meu Deus da glória, aleluia, a visitar os solos, ó Pai, porque ela será plantada. Meu amigo Espírito Santo, tu conhece cada pessoa que entrou neste lugar, cada desejo, cada propósito, cada sonho, cada desfalecimento, ó meu Deus, o Senhor sabe, Pai, mas o Senhor é aquele que tem palavras de vida eterna. O Senhor é aquele que nos sustenta em meio à nossa fraqueza. Faça com que o teu nome nesta noite, o teu nome seja engrandecido, glorificado, em nome de Jesus. Glórias, podeis assentar. Glória a Deus. Irmãos, ao longo dessa semana, eu me peguei pensando acerca desse texto. Confesso que por algumas vezes já tive a oportunidade de ministrar acerca de João. Quando o pastor havia me dito para vir trazer uma palavra aqui, num culto de domingo, confesso que eu estremeci. Não é fácil estar em um púlpito como este, onde a presença do Senhor é notória, é real. Tamanha a responsabilidade que vem sobre a vida do pregador, do ministro, da pessoa que é boca de Deus, para estar trazendo uma palavra para preencher o nosso coração, para nos exortar, para nos alegrar, enfim. E ao pensar acerca desse texto, o Senhor, Ele me fez chegar a um pensamento, eu não diria a uma pregação em si, a um pensamento. Queridos, quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a tentar imaginar um homem por nome João, que estava dentro de um cárcere, um homem que, naquele momento que ele estava no cárcere, ele envia os seus 2 discípulos e vai perguntar para Jesus acerca de quem Jesus era. Olhando por esse lado, eu comecei a analisar o que Jesus fez após a saída dos 2 discípulos. Quando os 2 discípulos saíram daquele lugar, Jesus, ele começa a falar o testemunho. Jesus começou a falar para que todos ouvissem acerca de quem era aquele homem. Observando a Bíblia Sagrada, eu comecei a procurar nos textos bíblicos aonde Jesus poderia testemunhar acerca de alguém. O capítulo mesmo, quando inicia, você vai ver Jesus falando acerca da fé de um homem que tem por título um nome que era chamado, não tinha um nome da pessoa, mas tinha o nome do lugar que ele vivia, que era o centurião de Cafarnaum. Jesus, ele olha para o comportamento daquele moço e a atitude dele torna-se um testemunho para que Jesus viesse a falar acerca dele. Outra pessoa que Jesus, ele vem a falar, quando trata-se acerca de testemunho, porque não é a qualquer um que a Jesus, ou na Bíblia, você vai ver que Jesus, ele vem falar acerca de algum testemunho, ou falar acerca da vida de alguém, que possa impressioná-lo de tamanha maneira para que ele possa falar. Falando-se acerca de testemunho, é algo que nós agregamos ao longo da nossa história. Testemunhos que venham agradar a Jesus é algo que ao longo do tempo nós passamos a juntar, e quem vai ter essa resposta, quem vai ter esta palavra final, será o próprio Cristo. Agora, eu vejo Jesus ali falando o testemunho de João. E quem era esse João? Diferente dos demais, João não era como o centurião que estava precisando de algo para que
resolvesse no seu convívio, que estava precisando de algo para que mudasse a história de alguém que ele gostava. João era alguém que, ao analisar a Bíblia, você vai ver, ele era uma promessa, que através de uma situação da sua mãe, um problema que ela não poderia gerar, João ele passa a viver. Mas quando João nasce, ele tem sobre ele uma promessa. Promessa essa que não era qualquer promessa. Era uma promessa que regia também, que ligava a vida dele, a vida de outras pessoas. João não era apenas alguém que estava procurando ou precisando de algo momentâneo para resolver a sua vida na terra, não. João era alguém que estava sendo guardado por Deus para uma chamada. Por ser promessa, sobre ele existia algumas exigências e algumas cobranças. No momento em que a mãe de João recebe a promessa e recebe a palavra que ela geraria, logo, esta mulher, ela sabe muito bem que é um milagre que acontece dentro do ventre dela. E nós sabemos que milagre é estratégia de Deus para mudar uma situação. Milagre é estratégia de Deus para movimentar a vida de alguém. Aleluia. Aleluia. Esse moço agora, que não poderia nascer, passou a ser gerado. Tem um nome, tem uma família, tem uma casa. E este moço que estava na prisão, no capítulo de número 7, foi alguém que tinha um testemunho forte para que naquele dia Jesus falasse acerca dele. Observando a vida dele, ele era alguém que era separado. E quem é separado sabe que muitas das vezes tem que estar em lugar que não gostaria, com pessoas que não gostaria, comendo o que não gostaria, para que venha se cumprir uma chamada da parte do Senhor na vida dele. Glória a Jesus. Aleluia. Ele estava dentro do cárcere e nós sabemos que todos quanto está em um ambiente limitado. Todas as pessoas que estão dentro de um cárcere, eu acredito pela carta de Paulo aos Efésios, quando ele escreve a carta aos Efésios, preocupado com a igreja de Éfeso, ele começa a escrever acerca daquilo que o preocuparia. E eu acredito que no período em que João, ele estava encarcerado, vinha a memória dele, a história dele, ao longo do tempo que ele estava fora do cárcere. Porque não lembrar, porque não dizer que João lembrava-se do período em que ele pregava e que ele batizava no Rio Jordão. Ele tinha uma história. Ele tinha uma história que o impulsionava a fazer a vontade de Deus. Esse mesmo João que estava encarcerado, ele batizava. Era este mesmo que quando foi batizar a Jesus, ele ouviu e ele foi testemunha da voz do Senhor dizendo: este é o meu filho amado, que nele comprazo e nele me comprazo. Olha isso, este que estava encarcerado, agora, esse que está encarcerado, em um tempo ouviu, foi testemunha de algo que veio a mexer na tua vida. Entenda comigo, por favor. A memória dele começa a trabalhar dentro do cárcere. E tem momentos que a nossa memória começa a trabalhar dentro de um cárcere. Ô irmã, você está querendo dizer que eu estou dentro de um cárcere, não fisicamente falando? O que alimenta, o que sustenta a nossa fé em meio a situações que querem abater e fazer apagar a nossa história no passado, é um ambiente que tenta eliminar a nossa história com Deus. Ai, Jesus. Muitas vezes nós temos, por costume,
trazer para a nossa memória o nosso tempo atual e nos esquecemos daquilo que nós vivimos no passado que contribuiu para que chegássemos até aqui. Esse moço agora está dentro de um cárcere. E sobre ele existia uma história. História de alguém que nasceu debaixo de uma promessa. História de alguém que era um homem que era cheio de unção. E quem tem chamada, primeiro ele vem debaixo de uma promessa. Segundo, ele está cheio de unção. Primeiro ele vem debaixo de uma promessa. Depois ele torna-se uma mulher ou um homem cheio de unção de Deus. E quando liga essas duas palavras, uma à outra, logo entende-se que tem algo da parte do Senhor que é especial naquelas pessoas. João, ele tinha promessa, ele tinha unção, mas também ele veio para pregar o arrependimento. Capítulo de número 4, versículo de número 17 do Evangelho de Mateus, de Jesus, segundo escreveu Mateus. Foi a primeira mensagem que Cristo pregou. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira mensagem que Jesus pregou foi a primeira mensagem que João Batista pregou. Ele tinha promessa, mas ele também tinha unção. Uia! São duas coisas que tem que estar debaixo de uma chamada. Primeiro, promessa. Segundo, unção. Não adianta eu ter chamada se eu não tiver unção. Uma coisa agrega a outra. E o Senhor vai traçando o caminho para que se cumpra a determinação que existe no coração do Senhor. Aleluia. Esse homem construiu uma história. E agora ele está dentro de um cárcere. Por quê? Porque ele havia feito a vontade do Senhor. Porque ele havia pregado e falado a vontade do Senhor. Quando nós sabemos, como nós sabemos, ele foi criado no deserto. E a sua criação trouxe para ele alguns momentos onde ele teve que deixar o seu ambiente, deixar a sua casa, deixar o seu convívio. No capítulo de número 2 de Lucas, você vai ver o historiador, o escritor, falando acerca de Jesus, acerca do nascimento de Jesus. Mas no capítulo de número 3, você vai ver ele falando acerca do início do ministério de João. Só que João, ele não começou em um tempo fácil. Quando João começou, a moral, a religiosidade, a política, naquele meio existia um grande número de corrupção, por que não dizer, a corrupção estava assolada, a degradação moral estava na face dos homens, o respeito já não existia. E Deus, ele pega um homem e levanta este homem para poder pregar num tempo aonde o pecado estava assolando em meio à face aos homens. Aí, através disso aqui, eu entendo que Deus não tem momento ruim para trazer estratégia para o seu povo. Quando a coisa está difícil, aí é que Deus, ele pega alguém que está na brecha para levantar e falar a verdade. Meu Deus. Ele levanta neste momento onde os referenciais que deveriam estar apostos, que deveriam estar na posição ou deveriam estar agindo honestamente, não estavam. Agora João, ele tem a posição de homem de Deus e começa a pregar. E quando ele prega, através da resposta ou daquilo que as pessoas abraçavam, porque elas não abraçavam, elas simplesmente rejeitavam. E a Bíblia vai nos dizer que eles começaram a chegar perto de João para querer saber acerca dele o que eles poderiam fazer para que eles pudessem mudar a vida deles. Aí ele começa a dizer: você terá que fazer tudo aquilo que você estava fazendo antes.
Você terá que andar com um caminho diferente do que você estava andando antes. Se existe algo que nos confronta ao longo de uma chamada, irmãos, é a gente saber que tem que mudar o nosso comportamento para que o Senhor possa trabalhar na nossa vida. Criamos motivos para não chegar a estar da maneira que o Senhor quer. Aleluia. Criamos motivos dentro de nós mesmos para não chegar da maneira que o Senhor quer e não agir do jeito que Deus quer, pelo simples fato de sermos escolhidos de Deus. Glória a Jesus. Pelo simples fato de ser escolhido de Deus. Só que o batismo de João, no momento que ele trazia o povo para descer as águas, que ele dizia: olha, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura do Senhor? Ainda vos diz que são servos filhos de Abraão. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo: olha, Abraão era referência naquele tempo. Abraão era alguém que todos chamavam por pai, mas a atitude não mudava, o jeito não mudava, a maneira de ser não mudava. João, ele vinha como preparador de caminho, mas o próprio Deus tomava a boca daquele instrumento para poder falar a verdade no meio daquele povo. Aleluia! Por causa da sua pregação, muitas pessoas não gostaram, por causa da verdade que saía da boca daquele moço, mas o Senhor cumpria a chamada na vida dele. João, ele veio para pregar o arrependimento e para ser um preparador de caminho. Mas o que porventura era essa palavra ao que se referia um preparador de caminho? Um preparador de caminho era aquele que vinha diante dos imperadores. E até então, naquele tempo, as pessoas tinham por costume, no momento de preparar a estrada, eles viam aqueles ajudadores que traziam a pá e começavam a tapar os buracos. Esses que tapavam o buraco abriam espaço para que os imperadores com as suas carruagens passassem a caminhar. Ou seja, João está dizendo: eu vim preparar o caminho, porque atrás de mim está vindo um rei, e ele sim merece pisar nos melhores lugares. Aleluia! Tem preparador de caminho aqui? Tem preparador de caminho na casa? Ser preparador de caminho não é algo fácil. Ser preparador de caminho é uma função onde muitos não querem ser. É algo bonito, é algo lindo, porém requer tempo e requer também feridas. Aleluia! Por que requer feridas? Porque quando você pega numa pá e quando você pega numa enxada para poder cavar e tapar os buracos, você sabe muito bem que através dela você terá calos. Calos nas mãos, calos nos joelhos, marcas nos joelhos, marca nas mãos. E muitas pessoas não querem ter nas tuas mãos calo nas mãos e não querem ter marcas no joelho, porque para poder chegar na posição de preparador de caminho é necessário se render àquilo que o ofício o pede. Aleluia! Agora o pensamento daquele moço dentro do cárcere. Ele pregou a verdade. Ele fez a vontade do Pai. Ele estava cheio de unção. E ele era uma promessa. Pensando acerca disso, ele estava dentro do cárcere. Dentro do cárcere. Só que dentro do cárcere também, de dentro do cárcere, esse mesmo João ouviu falar acerca de Jesus. Do que Jesus estava fazendo lá fora. Porque ainda que ele estivesse encarcerado, a voz dele ecoava da parte de fora do cárcere. Muitos lembravam acerca de quem era aquele moço. Muitos sabiam quem era aquele moço. Mas ele mesmo dentro do cárcere, a sua voz ecoava lá fora.
Jesus, ele fazia milagres. E chegou aos ouvidos de João aquilo que Jesus, ele fazia lá fora. E quando chega no ouvido de João, a ideia que ele tem é de enviar 2 discípulos. E esses 2 discípulos tinham uma incumbência: saber de Jesus se ele era aquele que todos esperavam ou se eles esperavam mais outros. Só que agora ele faz essa pergunta, porque imagino eu lendo esse texto, que ele começou a pensar acerca disso, porque nós só somos impulsionados a fazer uma pergunta. Quando nós passamos por momentos de indagações, nós só passamos por momentos de indagações quando começamos a questionar acerca de algumas coisas. Os 2 discípulos saem, e quando eles saem, o objetivo e a missão é perguntar ao Senhor quem ele era. Aleluia. Eles vão até Jesus. Chega diante de Jesus. Olha para Jesus e pergunta. Olha, João mandou perguntar: quem é o Senhor? Se é aquele que nós esperávamos ou se nós precisamos esperar por outro. Jesus olha para eles e não diz nada. Jesus olha para eles e não diz nada. Qual é a reação de Jesus? Ele cura o cego, ele cura o coxo, ele cura o mudo. Ele ressuscita. Aqueles que precisavam ressuscitar, ele ressuscita. Em outras palavras, quando eu estava lendo esse texto aqui, o Senhor falou ao meu coração: João estava no cárcere, mas o resultado da preparação do caminho estava acontecendo. João estava no cárcere, mas o tempo que ele passou pregando havia tido uma resposta. Quem sabe você entrou aqui nesta noite pensando na tua vida como era lá atrás, pensando naquilo que você fazia anos atrás, mas o Senhor disse: lá atrás você pregava, hoje você não prega mais. Lá atrás você orava, hoje você não ora mais. Uma obra foi feita através da tua vida. Glória. Quantas pessoas nos dias atuais olham para trás e começam a se indagar e querer saber: Senhor, lá atrás eu fazia isso, lá atrás eu fazia aquilo, lá atrás eu pregava, lá atrás eu louvava, lá atrás eu fazia a tua obra, mas o que aconteceu? Parece que eu estou aprisionado. Não, Jesus está querendo te mostrar que o tempo que você pregou teve resultado, o tempo que você orou teve resultado, a hora que você louvava teve resposta. Ai, o Senhor não despreza ninguém. Vai, Sandará. O Senhor não despreza ninguém. Tribiovecia. Você pode estar se perguntando: porque hoje eu estou da maneira que eu estou, mas o seu passado reflete um futuro próspero da vida de alguém. O seu tempo de oração reflete aquilo que está acontecendo hoje na vida de alguém. Não é porque hoje você está parada que não serve mais para nada. Não é porque hoje está aprisionado que não serve mais para nada. Hoje Deus me trouxe aqui para te dizer: o tempo que você passou fazendo restou alguma coisa. Glória a Deus. A Bíblia diz que depois da saída dos discípulos, Jesus começou a falar acerca de João. E o testemunho dele ecoou tanto aos corações que estavam ouvindo, porque sabia do que estava a ser dito. Jesus começa a dizer: quem vocês acham que fala? Uma cana agitada no deserto? Alguém que tinha as vestes simples, ser colocado no meio de uma mensagem, aonde o Senhor Jesus começa a falar acerca de homens que estavam vestidos com vestes finas. Quem é esse? Esse é aquele que dentre os ventres
líder de mulheres. É o maior entre os profetas. Desse texto, o Senhor falou ao meu coração que muitas vezes nós procuramos respostas em pessoas humanas. Muitas vezes nós procuramos respostas em lideranças. Muitas vezes nós procuramos respostas em pessoa que está do nosso lado e de repente nos abandonou. Muitas vezes nós procuramos resposta diante de pessoas que na verdade são falhos e humanos igual a nós. Mas todavia, a melhor parte é quando Jesus ele abre a boca e fala do nosso testemunho, fala da nossa vida, fala da nossa história. Jesus ele está falando da tua história, ele está falando da tua história. Oh, yes, irmão. Muita gente fez, colocou a mão para ferir, pegou terra para poder tapar, preparou o caminho para que os imperadores passassem, ou preparou o caminho para que o Senhor viesse. Só que o que vai fazer a diferença é no momento que Jesus abrir a boca e dizer: de que vós falais? Eu o conheço. Eu sei de quem eu estou falando. Eu sei de quem eu estou testificando, testemunhando. Eu sei de quem a quem eu estou me referindo. É aquele que está lá dentro do cárcere, mas para mim ele teve história. É aquele que hoje está lá encarcerado, mas para mim ele fez muita coisa. É aquele que um dia foi abandonado por muitos, que viraram a cara para ele. Ele foi criado no deserto, sofreu no deserto, padeceu no deserto, teve que comer mel e gafanhoto. Mas todavia para mim é aquele que eu tenho um testemunho na minha boca para falar. É aquele que eu posso falar com toda a propriedade, porque eu vi. Estava escondido, mas eu vi. Achava que ninguém via, mas eu vi. Entendia que ninguém estava olhando, mas eu vi. Deus está dizendo: eu vi. Quando você... Eu vi. Deus te viu quando você chorou, Ele viu. Deus te viu quando você orou, Ele viu. Deus te viu quando você pregou a palavra, Ele viu. E Ele disse: a testemunha está em mim, a palavra está comigo e o reconhecimento está comigo. Ai, sorabai. A cana agitada pelo deserto. Ele não tinha jeito sofisticado. Ele era simples. A palavra dele não era uma palavra difícil, culta, mas tinha destino. A palavra dele não era palavra aplicadinha, nem corretinha, nem organizadinha, mas era como espada, e quando tocava incomodava. A palavra dele era simples, mas tinha unção de Deus. Os passos dele, a roupa dele era simples, mas tinha promessa sobre ele. Ele não andava em destaque no meio dos palácios, mas sobre ele estava uma chamada. Quem sabe nessa noite você esperou, há tempos que você está esperando que alguém olhe, que alguém veja. Muitas vezes é necessário a gente entrar no cárcere para que Jesus ele olhe para a gente e diga assim: eu vi, eu sei, eu conheço, eu sei de... Ai, Jesus da glória. Deus, ai. Aleluia. Muitas vezes é necessário que a gente pare um pouco para poder começar a pensar naquilo que nós fizemos e esquecemos. Naquilo que nós falamos e esquecemos. Naquilo que nós projetamos e esquecemos. Só que o tempo, ele não apaga a experiência. O tempo, ele não apaga a experiência. O tempo não apaga valores. A não ser que você o queira. Porque dizer deixar para lá passou. Já não tem muito efeito. Ninguém está vendo mesmo. Eu estou abandonado. Ninguém está olhando para a minha vida, ninguém liga para mim. Ninguém me conhece, cada um tem os seus afazeres. Cada um tem as suas responsabilidades. Ninguém está olhando para mim mesmo. Eu estou do jeito que eu estou e vou continuar do jeito que eu estou. Epa, calma, pera um pouco. Porque Jesus, quando Ele olha,
se falasse do meu olhar, se falasse do olhar de qualquer pessoa na terra, você poderia ter sim um olhar contrário. Mas se tratando do olhar de Jesus, o que ele deixa bem claro é que o olhar dele é diferente. Que ainda que esteja numa posição de esquecimento, todavia o Senhor não esquece de ninguém. Glória a Deus. No mês de maio desse ano, eu estive ali em Lapão. Fizemos uma viagem com a equipe do pastor Gleidson. E ao chegarmos naquele lugar, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos concedeu a oportunidade de entrarmos em uma casa, onde dentro dela estava cheio de imagens. E quando nós entramos naquele lugar, o Senhor nos impulsionou a entrar naquela casa. E nós entramos com uma jovem, tinha uma jovem que ela tinha um violão, e ela começou a tocar. E nós começamos a louvar e entramos, já era por volta das 19 horas e o culto já ia começar, o culto da noite. E quando nós estávamos entrando ali, e o louvor é entoado, a dona daquela casa olhou para nós assim com um olhar estranhando. E nós perguntamos, podemos entrar? Ela disse, pode, e olhou para as imagens. Eu disse para ela, moça, não se preocupe com as imagens. O que nós viemos fazer aqui não tem nada a ver com a imagem. Nós entramos, e quando nós entramos naquele lugar, nós começamos a ministrar a palavra do Senhor. A primeira coisa que aquela mulher fez foi se recantear na parede e sentir temor. O temor daquela mulher era tamanho que ela olhava para a gente, olhava com o rosto de assustado e começou a se recantear na parede. Naquele momento nós começávamos a pregar e a cantar, a irmã tocava e eu estava pregando naquela sala. Eu pregava e o Senhor falava no meu coração o texto, eu ia dizendo. De repente, quando eu olhei para o chão da sala, 4 pessoas haviam se rendido ao Senhor. Quando eu olhei para o canto, que eu olhei para a face daquela mulher, eu estava dizendo, ei moça, tamanho isso que está acontecendo dentro da tua casa, o que é que tu vai fazer? A mulher foi se inclinando, foi descendo o joelho, e quando ela descia o joelho, Deus, ele fazia a obra dentro daquele lugar. Olha para trás e veja quem você era, quantas vezes você pregava, quantas vezes você falava de Jesus e hoje está estagnado. Deus está dizendo bem assim, levanta, pega a ferramenta, levanta e pega a ferramenta. Aleluia. Quero perguntar nessa noite, debaixo dessa palavra, como o pastor que me antecedeu aqui, o pastor Ivaldo, ele disse que ele profetizava, que tinha pessoas aqui que estavam apenas afastadas. Profetizava que estava, e agora já não era mais. Eu quero perguntar a você que entrou aqui nessa noite, você sabe como está a sua situação, você sabe como está a sua vida? Eu não venho aqui apenas como alguém que veio para falar uma palavra só para animar o teu ego, não. Eu vim aqui como instrumento de Deus para dizer para você bem assim, Jesus, ele não se esqueceu das obras. Jesus não se esqueceu do que você fez e do que você era. Jesus conhece a tua vida desde quando você nasceu, até porque tu é promessa. E eu estou aqui, eu estou te perguntando, você quer se render àquele mesmo Deus que cuidou de João Batista, que mandou informação de ânimo para ele mesmo estando no cárcere? Venha cá que eu quero te conhecer, a igreja quer orar por você. Nós estamos aqui de braços abertos, glória a Deus. E se porventura eu disser aqui hoje que tem mais alguém nessa casa que entrou e precisa fazer uma aliança com o Senhor. Tem mais alguém que entrou aqui hoje. E eu falo com toda a convicção no meu espírito. Que tem alguém que entrou aqui hoje precisando renovar a sua aliança com Deus. Não espere de seres humanos aquilo que o teu Pai está vendo. Aleluia. Pode vir, eu estou te esperando. Tem mais alguém aqui? Eu estou falando no Espírito. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém aqui que entrou nessa casa hoje? E você precisa voltar. Alabando e a ceia. Você precisa voltar.
Porque o teu Pai te espera de braços abertos. Eu não quero exceder o horário. Deus abençoe. Eu peço à igreja que continue orando pela nossa vida. Continue orando, apresentando o trabalho que está sendo feito lá em Lapão. Eu tenho por certo que o Senhor, Ele nos dará grande vitória. E voltaremos. E se assim o Senhor permitir, eu poderei contar os testemunhos dos milagres que aconteceram naquele lugar. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado.